Olá, começamos agora mais um episódio da segunda temporada de Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos um convidado ou uma convidada para falar sobre alguma grande reportagem, seja em livro, podcast ou em qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, colega do Fábio aqui no jornalismo da PUC São Paulo, e hoje a gente tem o prazer de receber a jornalista Mariana Simões, que produziu, é autora de um podcast, a meu ver, imperdível, chamado Cientistas na Linha de Frente, sobre cientistas brasileiros ameaçados por seu trabalho. Mariana, muito obrigado por vir, um prazer, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Mariana, bem-vinda. O seu podcast Cientistas na Linha de Frente, ele acabou trazendo para a gente um conjunto que a gente, de certa maneira, percebia individualmente, mas que, ao ouvir essas narrativas desses 6 episódios, eles mostram como a ciência, de fato, está enfrentando não só boicotes e dificuldades, como perseguição, e alguns cientistas estão, de fato, exilados fora do país, né? Queria que você contasse para a gente de onde surgiu a ideia de fazer esse programa, esse podcast, com essas histórias. Bom, na verdade, a história chegou até mim. Eu estava percebendo que, quando eu fazia entrevistas para outras reportagens, que muita gente tinha medo de falar. Isso ficou muito claro e que as pessoas às vezes pediam, né, para falar algumas coisas em off, ou então depois elas tinham medo de que aquilo poderia ter algum impacto específico que poderia chatear ou a administração onde eles trabalhavam ou o governo e que eles poderiam até ser despedidos. E isso me pareceu muito estranho. Eu comecei a pensar, bom, num lugar de conhecimento, a gente tem que questionar as coisas, né? E, infelizmente, as pessoas estavam com medo até de fazer o trabalho rotineiro. Então, a própria pública também começou a receber, pelo WhatsApp, denúncias desse tipo. Então, eu falei, peraí, a gente precisa falar sobre isso. E, no início, foi difícil, porque muita gente tinha medo de falar, as pessoas se sentiam resguardadas, elas não queriam falar abertamente sobre como aquilo estava afetando a vida delas. Então, foi um trabalho assim, de muitos meses de começar a conhecer o dia a dia dessas pessoas, entender a realidade delas, para a gente conseguir chegar num espaço que elas se sentiam confortáveis o suficiente para poderem se expor. E como você falou, muitas delas estavam no exterior e essas já tinham mais abertura para falar. Mariana, é uma reportagem de profundidade, como são as reportagens publicadas na agência pública, né? Quanto tempo exatamente você levou fazendo esse trabalho? Olha, mais de um ano. A gente passou muito tempo, como eu falei, tentando convencer as pessoas a falar, mas o trabalho do podcast em si é diferente de uma reportagem jornalística de texto, né? Então, você colher os áudios, você criar narrativa, isso tudo também demanda um tempo que talvez o texto não demande, né? Então, ao todo, o processo levou mais de um ano. Uma das, eu acho que, de fato, né, enfim, como é um podcast narrativo, você traz alguns personagens muito interessantes, e não só cientistas, mas muitas vezes até pessoas que giram em torno disso. E no episódio, deixa eu ver aqui se é o 5, exatamente, num dos últimos episódios, né, sobre o trabalho da Débora Diniz, que é a questão dos direitos reprodutivos, você traz no começo um depoimento muito tocante de uma mãe que teve, né, um problema com o Zika vírus, que teve, o filho nasceu, né, decorrente desses problemas, e é uma história, enfim, que é muito interessante a gente ver, partindo dessa narrativa dessa mãe,
de como ela foi acolhida por uma ONG criada pela Débora e como, no fim, a Débora virou um personagem perseguido justamente por defender os direitos reprodutivos. Uma das coisas que a gente busca apontar aqui, pensando também no nosso público de estudantes jornalistas que fazem jornalismo, né, na PUC, é como você chegou, por exemplo, a essa mãe, né, que traz essa narrativa tão tocante sobre a história dela e a ligação dela com a Débora. Eu acho que isso é um ponto importante, né, que a gente procurou falar com pessoas no entorno. Eu acho que o que acontece, antes de responder essa pergunta de como eu cheguei até ela, eu acho que o mais interessante disso é que quando a gente está falando de ciência, a gente às vezes fica preso numa linguagem técnica, né? E o que a gente queria fazer com esse podcast é justamente o oposto. A gente queria trazer uma linguagem que não é comum em podcasts de talk show. A gente queria trazer uma linguagem que fosse realmente uma narrativa. E como fazer isso, né? Conversar com as pessoas que realmente fazem parte da ciência ou são impactadas pela ciência que aquelas pessoas estão fazendo. Então, para mim, mais do que falar sobre essa discussão de aborto ou não e de tudo que permeia o trabalho da Débora, eu achei que era importante falar das pessoas que foram tocadas pelo trabalho dela, né? Como que o que ela faz tem um efeito direto na vida de alguém. Então, por acaso, eu estava numa reportagem em Alagoas, algum tempo atrás, e eu estava falando sobre Zika. Isso foi bem antes dos cientistas nascer. Isso foi uns 2 anos atrás. Eu estava fazendo uma outra reportagem sobre Zika e acabei encontrando um grupo de mães em Alagoas que estavam trabalhando com as mulheres da Anis. E aquilo me pareceu muito interessante, porque 2 anos depois eu fui falar da Débora e eu percebi que o trabalho da Anis com essas mães de Zika era algo que poucas pessoas sabiam. Quando você fala da Débora, você fala do aborto e tudo mais. Mas e essas mães? Quem são elas, né? Então eu fui atrás de conversar novamente com essas pessoas e conversei com a Luciana, que eu tinha conhecido lá em Alagoas, da Anis, e perguntei para ela: tem gente aqui no Rio, né, que também está participando desse trabalho de vocês? Ela falou: nossa, a gente não só está em Alagoas, como a gente também está no Rio, que também é um lugar onde tem muito foco de Zika. E ela me indicou essa mãe para eu conversar. Então eu fui na casa dela. E foi interessante porque foi no meio da pandemia também, né? Então a gente ainda tem toda essa camada de que você tinha a questão da pandemia, mas eu achei importante eu conversar com ela pessoalmente, porque quando você está falando de uma história tão sensível como essa, que afeta diretamente a vida da pessoa, né? O filho dela nasceu com microcefalia. Eu não queria fazer essa entrevista pelo telefone. Eu queria olhar na cara dela, eu queria conhecer ela, saber quem ela era, e eu acho que isso fez toda a diferença para o arco narrativo desse episódio. Mariana, você, enfim, no teu podcast mostra histórias muito contundentes, né, de pessoas perseguidas por fazerem um trabalho crítico, um trabalho, né, acadêmico, científico. Enfim, como é que você, de certa forma, também se sentiu entrando em um terreno de risco, né, por mostrar todas as agressões que essas pessoas estão sofrendo? Você, a partir disso, passou a tomar algumas precauções, ou já tomava? Como é que você avaliou essa questão do perigo aí, que hoje a atividade crítica parece, enfim, enfrentar em diferentes medidas? A minha preocupação maior era com eles, na verdade. Eu não pensei tanto sobre mim, porque eu acho que quando eu entro para fazer uma reportagem, eu me preocupo muito com as minhas fontes e como que a gente vai poder ter certeza que a pessoa não vai se sentir exposta, né? Então, antes de tudo, eu queria proteger essas pessoas, porque é elas que vão estar mais ali se expondo, contando as suas vidas e tal.
dentro da pública, a gente já toma muitas precauções, porque a gente já está acostumado a trabalhar com temas sensíveis. Então, por exemplo, eu fecho todas as minhas redes sociais, isso já é uma coisa que eu faço de um tempo para cá, e é uma coisa infeliz, porque, por um lado, e muitos cientistas falaram isso para mim também ao longo dessa reportagem. Por exemplo, no último episódio, o pessoal trabalha com internet, com fake news e tudo mais, e eles usam muito redes sociais, eles entraram para esse campo porque eles amam as redes sociais, e eles falaram, eu não posso mais usar rede social, porque eu tenho medo de ser atacado. Então, tem esse lado que você já entra na defensiva, porque você tem medo, né? E isso eu percebi com todo mundo que eu entrevistei, mas, assim, o mais importante é você ter certeza que você está entrando nessa situação e protegendo as pessoas que você vai entrevistar, né? Eu coloco isso sempre acima né? Porque quem vai colocar a cara a tapa ali são eles. Você citou aí o 6º episódio, né? Esse sobre fake news, internet, etc. E o cientista que é o Davi Nemer, que você entrevista, ele relata aí uma história, sem querer dar spoiler do programa, mas já dando, de que ele estava no Parque Ibirapuera e que mandaram uma imagem dele, né, para o celular dele, de que ele teria estado lá, enfim, coisas que parecem ficção, né, que não estão mais no nível do real. Quando você se confrontou com essas informações, né, eu acho assim, é muito interessante, a questão é como transformar isso para um podcast narrativo, né? De que maneira que a gente trabalha informações desse tipo para a questão né, auditiva. Assim, se quiser, eu posso falar um pouco do meu processo, né? Como que eu transformei isso, porque assim, eu não acho que ninguém precisa ter feito milhões de cursos em podcasts para se aventurar em fazer um podcast. Eu, por exemplo, não tinha feito milhões de cursos, né? Eu acho que o legal dessa ferramenta é que você pode abrir sua mente e fazer coisas que são legais com pouco estudo naquele tema, né? Então, o podcast, o meu processo foi sempre colher todas as informações, transcrever tudo, que é algo que eu acho que precisa transcrever com a minutagem, né? Então eu ia e pegava uma coisa interessante que a pessoa falava e eu já anotava o time code, né, daquela fala, e aos poucos eu ia montando o roteiro. Mas para eu montar o roteiro, para mim, no meu processo, era mais interessante eu conversar com todo mundo antes e eu ter uma ideia mais ou menos do tema que eu queria fazer. Então, eu já sabia que eu queria falar sobre fake news, por exemplo. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pesquisar sobre o tema. Eu pesquisei, aí eu encontrei a história do Davi. A partir do momento que eu encontrei a história do Davi, eu já falei, poxa, essa pessoa é um personagem central nessa trama, porque ele sofreu uma agressão forte, ele vai poder contar isso e trazer aquela ideia para a pessoa conseguir imaginar aquilo, né? Então, eu peguei o Davi e fui costurando o contexto em torno do que o Davi estuda, em torno do que são as fake news e de como esse tema vem sendo tão politizado na sociedade brasileira. Eu fui costurando isso ao longo da narrativa dele, né? Eu pegava ele no início e depois ele entrava ele entrava no início e depois entrava um pouco de contexto, depois ele entrava novamente. Então, essa forma de você construir a narrativa que fica mais interessante para o público ouvir, né? Então, o meu processo foi sempre esse: escutar tudo, entender qual é a história para depois começar a construir a história, né? E trazendo o contexto sempre ao longo daquele personagem principal, porque eu acho que a gente precisa humanizar a questão, né? Então, você traz aquele personagem, ele exemplifica o que você quer dizer, e a partir dali a trama fica muito mais interessante. Mariana, e uma coisa marcante para mim no seu podcast, entre outras, é a sua locução, né? Você tem o
pessoal do rádio fala muito dessa busca de uma assinatura, né? De um jeito de narrar assim que tem uma identidade, uma singularidade, né? E a meu ver você se diferenciou nisso, né? Numa locução assim mais pausada, você tem um timbre muito bom de voz, era uma voz por vezes quase profética, uma voz parecia às vezes saída assim de uma outra dimensão, enfim, e isso eu digo assim como, ou seja, tudo que sua voz incitou na minha mesmo, o envolvimento que ela me causou, né? Como é que foi esse teu envolvimento, esse teu investimento estético na voz? Você fez algum tipo de curso também? Você buscou algum padrão, algum modelo? Como é que foi? Nada, eu não busquei nenhum curso. É engraçado. Assim, bom, vou dizer que pelo menos, assim, tô feliz que você tenha tido essa impressão, porque pelo menos todos os meus anos como criança fazendo teatro. É uma voz dramática. Você tem uma Pois é, eu quando era criança eu adorava fazer teatro. Inclusive, eu achava que eu queria ser atriz. E até o momento em que eu conheci o jornalismo, porque depois eu me apaixonei pelo jornalismo quando tinha 19 anos, eu encontrei o jornalismo e nunca mais larguei. Mas até este momento eu estava convencida que eu queria ser atriz. Então, pelo menos, aqueles anos todos de escolinha de teatro deram em alguma coisa. Mas, assim, para a locução do podcast, eu realmente entrei... foi um pouco penoso no sentido de que o primeiro episódio, até eu acertar o tom, demorou um pouco até a gente chegar lá, porque justamente eu nunca tinha tido uma experiência... Eu já tinha feito outro podcast, mas eu nunca tinha tido uma experiência específica em locução, né? Em como fazer para rádio e tal. Então, foi mais essa coisa de acertar, né? Eu fui conversando com o nosso montador e editor, o Ricardo Terto, e aí a gente foi vendo, isso aqui tá dando certo? Não sei, tá meio estranho e tal. E aí foi... A partir do segundo episódio, parece que eu me encontrei, assim, a voz profética, como você falou, sim, encarnou em mim, e aquilo ali simplesmente foi natural, assim, né? Ele acabou indo nessa direção por pura... numa forma orgânica, né? Deu certo, e a gente foi, vamos nessa. Mais ou menos assim. Ô Mariana, e outro personagem que eu acho fantástico aqui na sua série e que é um tanto revelador do porquê o atual presidente tem ódio da ciência é o José Augusto Morelli, que multou o Bolsonaro lá em 2012, quando ele estava pescando em Angra. E eu acho que essa história ela é muito sintomática, né, dessa ideia desse governo de passar boiada, né? Eu acho que é o exemplo e a raiva que esse presidente tem da ciência, talvez ela tenha uma gênese aí. Foi a sua intenção mesmo trazer esse caso para ilustrar essa história dessa relação do governo com a ciência já em 2012? Eu adoro essa história, na verdade é uma das minhas preferidas do podcast, justamente porque eu acho que ela é um exemplo, como você falou, para mim ela é onde tudo começou no governo Bolsonaro, né? E vou explicar por quê. Porque o Morelli, naquele podcast, ele diz que é a partir dali que nasce o ódio do Bolsonaro contra o meio ambiente. Ele colocou dessa forma. Eu acho que o que ele quer dizer com isso é que em 2012 o Bolsonaro já começou aquela guinada contra o IBAMA, né? Então ele já vem desde aquela época essa ideia de que o IBAMA é uma indústria da multa, né? Então, além desse fator, você tem ali umas coisas que revelam muito sobre a personalidade do Bolsonaro, né? A forma combativa como ele lidou, e aquela coisa de não largar o osso, né? Ele a partir daquele momento disse que o Morelli era o inimigo dele e ele passou 2 décadas com aquilo, né? Que é uma coisa impressionante. Então, eu acho, para mim, aquela história era muito simbólica. E eu tinha feito uma matéria sobre perseguições no IBAMA,
E, infelizmente, nessa matéria, eu não consegui trazer à luz o que era a história do Morelli, porque a matéria era sobre pessoas que tinham conversado comigo sobre anonimato, revelando uma série de casos de perseguição dentro do IBAMA. Então, a voz do Morelli ficou meio perdida na matéria no meio dos outros casos. Aí eu falei, gente, a história do Morelli precisa ser contada com fôlego, e a gente precisa, não só porque ele é uma personalidade interessante, mas a gente precisa usar isso como uma metáfora mesmo do que a gente está vendo no governo Bolsonaro, que é justamente isso que você falou, né? Então, para mim, essa foi uma das histórias mais interessantes por isso, porque ela tem vários aspectos, ela pode ser analisada não só como uma história de perseguição, mas uma história que revela muito sobre a política do Bolsonaro em si. Sim. Agora, as declarações dele são muito fortes, né? Ele disse realmente que o Bolsonaro está se vingando dele, assim como as declarações do Ricardo Galvão, né, o ex-presidente do INPE. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você disse que se preocupou com as fontes, né? E a gente nota o seu respeito em diversos aspectos, né? Mas, nesse caso, assim, eles falaram essas coisas contundentes, assim, com total destemor. Você chegou a dizer assim, olha, isso vai ter uma grande repercussão. Como é que foi você materializou esse cuidado que você mencionou com as fontes, assim, com a segurança delas? Então, eu acho que você tem que analisar quem é a fonte primeiro para você entender o grau do perigo que elas correm. Então, por exemplo, o caso do Ricardo Galvão e do Morelli são duas pessoas que já estavam na mídia, né? Elas são pessoas que... O Ricardo Galvão, para quem não sabe, ele foi demitido do INPE, ele foi diretor do INPE porque ele foi demitido porque ele entrou num confronto público contra o Bolsonaro com relação aos dados da Amazônia, né, que foram feitos pelo INPE, que o Bolsonaro dizia que eram mentirosos. Então, a partir do momento que ele publicamente diz ao Bolsonaro que ele vai defender os dados do INPE e que os dados não são mentirosos, ele toma uma postura pública e ele passa a ser um porta-voz para aquilo. E ele me falou isso na entrevista. Ele falou, eu tomei a decisão de sair em defesa da ciência e de perder meu emprego, porque ele também é professor da USP, ele teria ele poderia ser demitido e não correria perigo porque ele teria a proteção de outra instituição que ele trabalhava. Então, de certa forma, ele calculou isso e ele também sacrificou o emprego por aquilo que ele acredita. Então, nesse caso, eu acho que o que ele está dizendo ali, a gente sabe que ele tem uma certa proteção, até porque quanto mais a pessoa sai na mídia, mais atenção ela tem e mais as pessoas vão ficar de olho se alguém fizer algo contra elas, né? Que é algo que você até pensa que não é você pensa, não quero me expor muito para não virar alvo. Mas são as pessoas que são mais ativas na mídia, que aparecem mais, que acabam sendo mais protegidas, justamente porque todo mundo fica de olho. E qualquer coisa que acontecer com elas, a sociedade vai responder, a sociedade vai reagir. Então, eu acho que no caso dessas pessoas que estão mais expostas publicamente, o Morelli também é outro caso, eu me sentia mais tranquila de falar com elas, porque eu sabia que elas tinham mais proteção, né? As pessoas mais vulneráveis são aquelas que estão ali escondidas e que não têm um respaldo público e que podem sofrer. E nesses casos, eu tomo muito cuidado e falo, olha, antes, quando a gente termina a entrevista, eu pergunto, eu posso usar seu nome? Antes de começar, a gente já tem esse acordo, né? Mas depois eu sempre pergunto novamente, eu posso usar isso e tal? Tem alguma coisa que eu falei que você não se sentiu confortável? E a pessoa, então, diz, olha, aquilo ali... Por exemplo, o caso da Lúbia Vinhas. Eu tinha muito cuidado com ela, porque ela ainda estava dentro do INPE, né? Então, tinha certas coisas que eu fiquei pensando duas vezes, assim, vou colocar... Tinha coisa que eu tirei porque eu falei, eu não posso expor.
Então, é isso, você tem que calcular, né? E conversar sempre com a sua fonte para você ter certeza de que o que você vai colocar ali não vai colocá-la em nenhum risco. A gente tem agora 3 minutinhos para o programa, já um pouco menos até, então vou fazer uma pergunta para a gente concluir aqui, mas o seu podcast ele traz essa temática dos cientistas na linha de frente, e eu acho que uma das questões que a pandemia e esse governo também acabou trazendo é a importância de uma cobertura relevante da ciência. Você acha que isso vai, de fato, mudar a partir de agora? Quer dizer, a agência pública ela tem tido essa preocupação, mas não é uma preocupação geral. Isso, será que vai estar mais agora sendo cuidado pela mídia em geral? Eu acho que certamente a pandemia ajudou a trazer a importância da ciência para o palco nacional e internacional. Agora, eu acho que o trabalho do jornalismo é muito importante para a gente trazer as pessoas da sociedade mais perto desse tema, porque eu acho que a pessoa, no seu dia a dia, e isso aparece no primeiro episódio, quando eu saio na rua perguntando para as pessoas o que você sabe sobre a ciência, quem são seus heróis da ciência, ninguém conhece um cientista famoso, né? E eu acho que isso é uma reflexão de um problema muito mais severo e dentro da estrutura da educação brasileira, que vai além da pandemia, e que eu acho que a pandemia não vai trazer a solução e a gente vai realmente entender que eles são importantes e a partir dali a gente vai começar a prestar mais atenção. Eu acho que nesse aspecto não, vai ter que ser feito um trabalho nas escolas para a gente chegar nesse ponto. Mas os jornalistas em si, eu acho que eles estão mais preocupados com isso e se atentando ao fato de que a gente precisa trazer a sociedade para de perto da ciência através de histórias. Contando histórias que a gente consegue humanizar um tema tão técnico e difícil e que as pessoas talvez não conheçam no seu dia a dia porque elas não conseguiram visualizar aquilo num ambiente humanizado, né? Então, eu acho que a chave é essa, contando histórias que a gente traz as pessoas para perto da ciência. Muito bom. Mariana, estamos chegando ao fim. Queremos mais uma vez agradecer, prazer te conhecer, parabéns por esse trabalho e boa sorte aí nos próximos projetos, hein? Muito obrigada. Foi um prazer falar do programa com vocês e tudo de bom para vocês e obrigada pelo convite. Obrigado, Mariana. Até a próxima, tchau, tchau. gente.